Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isto é Stoller. E Rara, a agricultura é a nossa vida. Sicredi não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. E Central do Adubo, nutrindo o agro para impactar vidas. Começou o nosso Café Completo, sejam todos muito bem-vindos a essa experiência aqui diretamente de Varginha, do estúdio da Zip Filmes, aqui falando de café para você que gosta da bebida, que é apaixonado com café, que tem uma conexão especial com café, está aqui nosso programa todas as segundas-feiras para poder falar dessa bebida maravilhosa. E hoje o programa tem muita coisa interessante, a gente teve uma experiência bacana, estou vindo numa viagem onde a gente já passou essa semana pelas matas de Minas, para o Rio de Janeiro, Espírito Santo. Estamos aqui de volta no sul de Minas e para poder falar de vários assuntos. Dentro dos assuntos bem interessantes, nós vamos falar de condicionamento de solo. Chegou aquela hora onde você tem que preparar o teu solo, deixar ele prontinho para conseguir absorver os nutrientes, os adubos que nós vamos jogar a partir lá da primavera, verão. E aí, o momento é agora, a hora é agora. E para poder estar conosco aqui no programa, a gente tem a honra de receber o José Roberto Malaquias, o Beto. Obrigado, Beto, por estar participando aqui conosco. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar junto aí. Esse assunto é tão interessante, né? Bacana da gente estar discutindo aí, o momento certo. Obrigado, mas boa noite aí. Obrigado. A gente que agradece muito o Zé Roberto, para quem não entende, não sabe, é amigo nosso de longa data, né? Fizemos trabalho junto com o Silicato. Quanto tempo faz isso, hein? Isso foi 2005, 2006, né? Lá na Fazenda Experimental, né? Isso, lá vai para não é bom lembrar muito, não, que a gente tá entregando a idade aí. E até hoje estamos firmes aí. Graças a Deus. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bastante estar aqui conosco. E também, né, conosco o Eduardo Lima, né? Famoso Boia. Eduardo Boia. Eduardo Boia. Obrigado, Eduardo. E para quem não sabe, né, ele, além de ser um engenheiro agrônomo, consultor com muita experiência, produtor, com uma história fantástica, com muito conhecimento, principalmente no condicionamento de solo, trabalhando com adubo organo-mineral. Então, obrigado por você ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço, Gustavo, a oportunidade, o convite, né, tá batendo um papo aí sobre um tema, sobre a cultura, se não a mais apaixonante que se tem com a cafeicultura, né, e parabenizo aí pelo programa e estamos aí para tocar ideia mesmo. E, de novo, fico grato ao convite aí, estendido a toda a sua equipe. Eu quero te explorar bastante hoje, eu quero puxar bastante conhecimento que você tem nessa cabeça tua aqui, e nós vamos aprender com você hoje aqui, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Que isso, obrigado. E aquele negócio, o programa, ele é ao vivo, né? E coisa ao vivo não é tão fácil, né? Costuma ter alguns erros. Tomara que a gente tenha poucos erros hoje, mas se tiver muitos erros, o ambiente fica um pouco amargo. E para poder combater esse amargor todo, a gente tem aqui o açúcar. E aí, de acordo com o que for tendo erro, a gente vai colocando 1, 2 colherinhas de açúcar aqui na xícara e depois, no final do programa, a gente vai servir o café.
Se tiver muito açúcar, o café vai ficar muito doce. E aí, quem errou mais, se fui eu, se foi os nossos convidados, se foi a produção, vai ter que tomar aquele café danado de doce aí, né? Então, quem foi? Ano passado, o programa passado foi o Rian. Será que o Rian vai tomar café de novo doce? A responsabilidade dele é bem grande. A chance é grande, mas tem bastante gente aqui na produção, então pode ter certeza que vamos ver quem que vai ser o sorteado dessa vez. Alberto, que está online conosco aí, seja muito bem-vindo, Alberto. Muito boa noite, bora falar de café. Beleza. Gostou do programa da segunda-feira? Demais, foi surpreendente. O pessoal falando muito bem, mas eu tenho certeza que o de hoje vai ser melhor ainda. Ah, bacana. Então vamos para as atrações do programa de hoje. No Café Completo de hoje, condicionamento de solo. Você já fez a sua análise? Nossos correspondentes nas principais regiões cafeeiras vão falar sobre como estão os teores de cálcio e magnésio. E em meio a uma peneira baixa e queda de safra, o rei do café apareceu. Antônio Francischini, o maior produtor do mundo, foi entrevistado pelo Marcelo Paterno. As principais notícias do café, as informações do mercado e, claro, o Alberto Martins vai trazer várias informações sobre o consumo e qualidade do café. E tem receita com a nossa barista Giovana Marques. E para fechar, o Gustavo Renó foi até Soretama, no Espírito Santo, e passou por um teste sensorial com café Conilon. Será que ele gostou? As novelas estão ruins, os jornais nem se fala. O Palmeiras e Corinthians vai ser 0-0. Motivos de sobra para você assistir a gente. Não é um podcast, não é uma live, é o Café Completo que começa agora. É isso aí, pessoal. E agora, né, nós vamos falar um pouco, né, do cenário nosso de café, né? Não sei se vocês já viram, rodou um vídeo agora de ontem para hoje, de uma entrevista do Marcelo Paterno, aonde ele conseguiu entrevistar o seu Antônio Francischini. Para quem não conhece o seu Antônio Francischini, ele é o conhecido rei do café, né? Só para você ter ideia, hoje ele tem próximo de 17 mil hectares de café. Então é disparado aí o primeiro, segundo, terceiro maior produtor de café no mundo. Ele tem área na Bahia, tem área de café no Cerrado Mineiro, onde é a principal concentração dele, tem área no Paraná e agora também no sul de Minas, onde recentemente ele comprou a fazenda Ipanema. Uma pessoa com muita experiência, com uma área muito abrangente, então quando ele fala a gente tem que entender um pouco do cenário que está acontecendo com o café, então a gente tem uma reportagem feita pelo Marcelo Paterno, que vai mostrar para nós agora essa conversa com o seu Antônio Francischini, o rei do café. Bom, eu vou falar das minhas fazendas. Produção muito pequena, já quebrou 30%. E café está muito miúdo, tem lavoura com 7% de peneira, 17, 18. Nossa. 7, 10, 12, algumas com 17, 20, é muito pouco. Bahia é a mesma coisa. Bahia é toda irrigada. Bahia é toda irrigada, 7% de peneira, 17, 18. E, enfim, a hora que acabar a colheita vai ser um susto para ver onde é que está o café. Nossa. Só no benefício, o caminhão que dava 100 sacos está dando 70. Deixa eu entender. Você está falando quando está beneficiando o café, quando colhia, beneficiava 100 sacas, agora está dando 70. Por causa da quebra do tamanho do grão de café. Tem um caminhão mais ou menos com 300 sacos que for, a 20 quilos, que ele dá 100 sacos. Sim. Ainda está dando 16, 17. Nossa. Está dando 70 sacos. Então só aí é 30%. E lavoura que esperava colher 30, 40 sacos, está dando 20. Nossa. Então vai ser um susto. A hora que pensar, cadê o café? Tem que ver onde está, porque não vai ter, né? O senhor tem áreas irrigadas também. Tem. O senhor podia falar da sua fazenda ali no sul de Minas? O senhor é proprietário da Ipanema? Sou proprietário da Ipanema. O senhor podia falar como está? A Ipanema deu 3.500 hectares no ano passado, deu 110 do saco. Esse ano, eles falaram 70 ou 80. Não vai chegar a 50. Nossa. Já está terminando a colheita.
Não vai chegar a 50. E lá, metade dela é irrigado. Quase tudo irrigado. É uma situação bastante preocupante, né? Eu tive nas matas de Minas essa semana. Lá a apanha já estava mais adiantada, lá você já ouvia falar o pessoal de quebra de 20%, 30%, 40%, né? De quebra de safra. Não só essa quebra de safra em cima do que se esperava colher, e além do mais, né? O fruto, né? Peneiro, o café é muito miúdo. Foi lá para o Rio de Janeiro também, mesma situação. No Espírito Santo, então, mais complicado ainda, né? Uma quebra muito grande. Estão falando aí de quebra de 40%, 30% e no café Conilon no Espírito Santo, né? E o que chama muita atenção que são áreas irrigadas, não é só por causa de ser irrigado, que a grande quebra que foi efeito das temperaturas altas. E mesmo que o solo sendo irrigado, temperatura mais alta prejudicou bastante essa granação, essa formação dos frutos. Tive lá com o Tony Balbino, de Rondônia, Cacoal, onde ele também relatou o mesmo problema de quebra de safra. Então, pelo jeito, né, nós estamos analisando, né, vai ser universal essa quebra, né, vai ser por todo o Brasil, vai ter essa quebra aí. Os números ainda não podemos precisar muito, né, ainda está muito cedo para poder precisar, mas está se repetindo muito o número de 20%, 30% de quebra de safra. Isso é uma preocupação muito grande. Sabíamos que aquela temperatura poderia afetar na safra, mas não sabia como afetar e já está mostrando aí mesmo uma peneira mais baixa. Nenhuma safra é igual a outra, sempre tem uma novidade e essa safra veio recheada aí de quebra de safra e peneira muito baixa. E você pode participar aqui conosco, né? Nós estamos aqui no chat, ao vivo no YouTube, né? Põe a sua pergunta, põe as suas considerações, seu comentário, que a um determinado momento a gente vai poder parar um pouquinho aqui e ler os seus comentários, né? Vamos ver se já tem alguns aqui, ó. Atílio Passa, primeiro comentário aqui. Sou engenheiro agrônomo de Murutinga, no sul de São Paulo. 37 anos de CAT. Plantei café preparando a aposentadoria. Eu falo, vocês falam. Vai aposentar, vai trabalhar pra caramba agora. Será que o Rian vai tomar um cafezinho adocicado hoje? Não sei não, hein? Parabéns pelo excelente canal, informações de profissionais confiáveis, nos ajuda muito no dia a dia do nosso agronegócio. E também aqui, Atílio Passe, Gustavo, tem que mostrar que café bom é sem açúcar, e incrementar o café orgânico, consumidor também. Bacana, a gente está aí para poder exatamente ter essa experiência com café cada vez melhor. Pessoal, hoje o nosso tema, né, é sobre condicionamento de solo. Por que a gente escolheu esse tema hoje aqui? Porque se você acertar nos seus manejos, é interessante você fazer as coisas mais cedo, na hora certa, né? Acertar o ponto certo de fazer os tratos culturais. E é muito interessante o quê? Você antecipar, fazer sua análise de solo agora, para justamente já poder ir cotando, comprando calcário, corrigindo o teu solo, para poder já condicionar mais cedo possível, não deixar para a última hora que realmente você não vai ter todo o benefício esperado desse condicionamento do solo. E quando a gente fala de condicionamento do solo, a gente fala de preparar o solo, ajustar o pH para poder favorecer, fornecer cálcio e fornecer magnésio, né? Tem várias formas de ser trabalhado, tem vários produtos que tem que ser colocado. Eu, particularmente, em fazendas de nível tecnológico mais alto, costumo, às vezes, fazer 2 análises de solo. Por quê? Porque nessas fazendas, não só tecnologia alta, mas que são mecanizadas, normalmente em março é um período que o produtor está mais tranquilo com o maquinário dele. Então, lá em janeiro, a gente faz uma análise de solo, já calcula o calcário, uma fonte de magnésio, gesso, se for o caso, já adianta esse manejo lá para março e passando agora, a gente faz outra análise de solo agora nessa época, justamente para poder calcular os outros nutrientes, justamente para quê? Para acertar o time, né? Acertar o ponto de manejo da lavoura de café. E eu queria aproveitar aqui o nosso convidado aqui, né? O Beto, né? Zé Roberto Malaquias, para poder falar um pouco da sua experiência. Quando a gente fala em condicionamento de solo, né? O que vem na sua mente, Beto? Condicionamento de solo é você corrigir o solo, né? Preparar o solo
não só em superfície, mas pensar em condicionar o solo mesmo, corrigir em subsuperfície, né? Porque às vezes a gente pensa muito em correção mais superficial, mas a gente tem que lembrar que o café é uma cultura perene e a gente tem que estar atento também na subsuperfície, né? Então, às vezes, assim, uma correção de alumínio, né? Por exemplo, o alumínio é extremamente tóxico. Então, às vezes, uma análise de 0 a 20 ela não aparece, mas às vezes de 20 a 40 você tem um teor de alumínio alto que ele pode impedir o sistema radicular do café de aprofundar, né? E ele não aprofundando, ele não tem acesso à água, principalmente nesse período agora que a gente está, né? Período seco. Então, condicionar o solo é corrigir, né? Corrigir as bases, né? Cálcio, magnésio, eu incluiria também o enxofre nessa... Já aproveitaria, já colocaria o enxofre também nessa correção, né? Para você ter um solo preparado, condicionado para receber as adubações. O enxofre através de qual formulação? Olha, Gustavo, assim, a gente tem algumas fontes de enxofre, né? Talvez a que a gente mais use ou que seja mais acessível seria o gesso agrícola, que o gesso é um sulfato de cálcio, né? O gesso, para todo mundo sabe, o gesso não corrige pH, mas ele fornece cálcio e enxofre, tem o poder de corrigir alumínio em superfície, em subsuperfície, sem precisar incorporá-lo. Mas temos outras fontes de enxofre, o próprio super simples, o sulfato de amônio, enfim. Mas hoje, se fosse para a gente recomendar, o gesso seria o mais indicado, né? Quando você fala assim de alumínio no solo, você acha que só calcário, você aposta só no calcário para poder neutralizar esse alumínio no solo? Eu ia entender aonde esse alumínio está. Se ele tiver em camadas abaixo de 10 centímetros, só o calcário, sem incorporação, ele não vai corrigir. A gente tem que entender que o gesso e os silicatos, os par iônicos do cálcio e do enxofre são diferentes, né? O par iônico do cálcio e do calcário é um carbonato. O que você fala de par iônico, para o pessoal de casa entender? Porque os produtos são ligados, né? Assim, o calcário é um carbonato de cálcio. Então, para o cálcio ter o efeito de corrigir alumínio, esse carbonato tem que desprender dele, concorda? Isso. O gesso ele já é um sulfato de cálcio. Então, o par iônico do gesso é um sulfato, o sulfato é carga negativa, ele tem o poder de desprender mais rápido. Né? O cálcio é uma carga positiva. Exatamente. E o enxofre carga negativa, para poder desconectar. Exatamente, né? Os silicatos também, o par iônico dos silicatos também é interessante, né? Já é o silício, que também tem o poder de desprender mais rápido e de liberar mais rápido para o solo aí, o cálcio, o magnésio, enfim. Entendi. E para poder, vamos supor, reforçar, né? A gente sabe que quando a gente começa a trabalhar com produtividades mais altas, existe uma extração muito alta desse solo, né? Às vezes aquele estoque, aquela quantidade de cálcio e magnésio que nós temos no solo, rapidamente ela é esgotada pela extração da própria planta. Então, às vezes tem aqueles casos que a gente está sempre pedindo solo, está sempre pedindo calcário, né? E muitas vezes, né, a quantidade de cálcio, né, e a quantidade de magnésio nos teores absolutos não são satisfatórios. Como é que nessa hora você posiciona? E depois eu queria fazer essa pergunta para o Eduardo também. Perfeito, perfeito, Gustavo. O calcário é uma excelente fonte para corrigir pH. Né? Para a gente que quer trabalhar hoje em alta produção, altíssima produção, a gente tem que pensar em adubar com cálcio, adubar com magnésio. E para isso você tem que buscar fontes talvez um pouco mais inteligentes, de liberação até um pouco mais gradativa, para você ter cálcio e magnésio durante todo o ciclo da cultura, né? Então hoje a gente recomenda muito fazer adubações, né? Porque às vezes somente o calcário ele não vai ter o efeito de fornecer uma quantidade expressiva de cálcio e magnésio para grandes produções hoje. E você, Eduardo? Dá licença. Uma aguinha aí que o ar-condicionado está secando aqui. Bom, nessa questão de condicionar ou corrigir o solo, como o próprio tema, o nome, dar condição para que esse solo te responda em produtividade. Então, evidentemente que a gente tem que partir para uma questão da correção, usar um corretivo, um condicionador, um calcário, um gesso, um silicato, enfim. E para isso, evidentemente, eu sou de uma época do tempo de formado que se falava calcário se usa 4 em 4 anos, talvez alguns dos companheiros já devem ter ouvido isso aí. Não é da minha época, não. Então, tinha essa argumentação que se calcário usava com recurso de 4 em 4 anos, sem muito, evidentemente, questão, lógico que já todo embasamento técnico, de análise sólida, enfim, vem se
tendo isso aí como uma rotina para os produtores, mas há um tempo, assim, na década de 80, 90, você ainda tinha esse posicionamento. Evidentemente que hoje se faz as análises, né? Até que você mencionou aí que o produtor deve se fazer, né? No seu caso, você indica até 2 análises por ano, para a gente ter um parâmetro técnico para fazer uma correção adequada, né? Isso eu particularmente preocupo muito, que às vezes o produtor ele não leva muito em consideração essa correção, ou deixa de corrigir, ou deixa de fazer uma análise, para se ter um diagnóstico mais assertivo naquele posicionamento técnico. Você sabe que tem muita gente ainda que não faz análise de solo, por incrível que pareça, né? Isso é uma mentalidade que realmente tem se mudado, mas ainda tem ainda essa questão de não fazer uma análise, né? E a análise de solo hoje, em termos de custo de retorno, é um recurso, eu acho que extraordinário, que o custo de uma análise hoje, o retorno que ela te dá numa correção, num posicionamento da adubação, você fazer um incremento naquele solo, adicionar um nutriente, ou equilibrar aquele solo da maneira mais adequada, é uma análise essencial, primordial. E não é papo de agrônomo não, sabe, Eduardo? Mas assim, as coisas mais baratas, talvez mais barata que existe numa fazenda é a análise de solo pelo benefício que ele traz. E o Antônio Vander sempre fala o seguinte, que o dia mais importante da fazenda é o dia que vai tirar a análise de solo, é o dia que tem que parar tudo, focar bastante, porque se você fizer uma análise de solo bem feita, ela for bem interpretada e tiver um resultado bacana, a produtividade ela aumenta de forma significativa. Em contrapartida, se você fizer uma análise de solo errado, interpretar errado, você vai descobrir da pior forma possível depois de 2 anos, não produzindo. Exatamente. E só para completar isso também, Gustavo, nós sabemos que, tecnicamente, o nosso sistema de produção, as adubações, os insumos, a questão de mecanização, de compactação do solo, ela vai interferir naquele ambiente do solo ali. Principalmente pH, vai desequilibrar os níveis de nutrientes no solo. Então, assim, o uso desses condicionadores, desses corretivos, para a gente ter uma maior eficiência agronômica é muito importante. Então, o calcário e o gesso se enquadram muito bem nessa questão. E, reforçando o que você disse aí, o momento de fazer análise agora, ou até alguns propriedades já fizeram, para ter esse diagnóstico para fazer uma correção, para o momento das adubações, esse solo já está mais equilibrado. Porque eu gosto muito, eu aprendi isso lá com uma lavota, né, a oportunidade que eu estive pela Emprescaba, que a maneira mais fácil de perturbar um ambiente solo é produzir, é pôr uma cultura ali, adubar, a gente perturba o solo. Então nós temos que fazer essa correção, condicionar o solo para que a gente tenha uma maior eficiência agronômica. Inclusive, muitas pessoas têm a fertilidade alta muito porque não está produzindo. De acordo com que você começa a extrair, produzir muito, faz uma bagunça danada, né? Você tem que estar repondo o tempo todo. E lembrando que em qualquer sistema produtivo, nós vamos estar exportando ali nutrientes ali, né? Cálcio, magnésio, enfim, toda a parte de nutrição, interagindo nas reações do solo, em pH. Então nós, como técnico, temos ferramenta e a responsabilidade de fazer essa correção mais próximo do indicado, do ideal possível. Então, a ferramenta de análise, um posicionamento do corretivo adequado, o momento adequado, a dose certa, o histórico que se tem daquele talhão. Às vezes tem talhões que têm a necessidade de ser mais corrigido, o tipo de solo, o tipo de argila. Então, são ferramentas que não é só olhar na questão da correção, é bem no equilíbrio do solo, na questão do condicionar, da condição para que se tenha uma eficiência, principalmente na nutrição, né, nos fertilizantes que se usam durante o ciclo, principalmente na época do verão, né, nas águas. Bacana, só lembrando o pessoal aí, para não esquecer de deixar o like aqui para nós aqui, né, e avisar os amigos, os colegas, né, então, poder estar conhecendo e assistindo o nosso programa também. Então, para esse minutinho só para sentar o dedo no like, bati até no chapéu aqui, e manda essa pergunta aqui para nós, seus comentários aqui também. Ô Beto, quando a gente tem que reforçar, né, normalmente a gente coloca a questão de calcário, né, para reforçar, neutralizar alumínio, né, fonte de enxofre e tudo mais, coloca o gesso para acelerar o processo, e normalmente o pessoal fala muito assim, se eu fizer o gesso eu vou desequilibrar magnésio. Qual que é a solução que vocês encontram para esse tipo de problema?
Então, Gustavo, a gente pensa em uma fonte de magnésio, né? Especificamente de magnésio, né? Então, hoje a gente tem aí o silicato de magnésio, né? Temos o óxido de magnésio e o sulfato de magnésio. O sulfato é uma fonte bem solúvel, porém ela é muito cara, né? Caríssima. E a gente fica mais nos óxidos e no silicato de magnésio. O silicato de magnésio ele tem até uma compatibilidade muito boa, tem muitos produtores que às vezes até misturam, né, o gesso com o silicato de magnésio e calcário e faz uma aplicação só, até para otimizar, mas a gente sempre busca aí, né, um silicato de magnésio hoje é o que a gente tem mais posicionado aí a campo. E silicato não é uma coisa muito nova, né, Beto? Sim, extremamente nova, né? O silicato de magnésio hoje ele está classificado como os fertilizantes naturais, né, que foi uma portaria que a ministra Tereza Cristina, na gestão anterior, criou uma portaria para esses fertilizantes naturais e a gente entrou com ele em 2020, né? Mas antes de ser registrado, a gente já tem trabalhos na cafeicultura com ele, mesmo sem o registro, como fonte de magnésio. Entendi. Agora, falando ainda de condicionamento de solo, né? Não só aqui, mas vamos dar uma andada por aí, vamos lá para o Espírito Santo, vamos lá para as matas de Minas, Mogiana, Cerrado Mineiro, vamos ver o que os nossos correspondentes têm para falar para nós da questão de condicionamento de solo. Bem, a ideia hoje é a gente falar sobre correção, condicionamento de solo, fornecimento de magnésio, né? É uma região que composta na maioria por pequenos produtores, a gente vê alguns produtores ainda sem análise de solo ou sem uma recomendação mais clínica, né? Menos analítica e mais clínica, né? De ir na lavoura, ver variedade, ver o potencial do produtor, ver a característica in loco, né? Então isso aí realmente a gente observa aqui na região. Mas nas áreas que a gente assiste, né? A gente tem trabalhado com o calcário, os calcários aí de Pains, de Arcos, pensando na correção da acidez do solo, né? E sabendo já que o magnésio não é o elemento que a gente vai conseguir fornecer na quantidade que a gente precisa. Então a gente acaba abrindo mão de outras fontes. Aqui, infelizmente, ainda entra, né, esses calcários aí, que são fontes de mármore moído, são calcários muito finos, porém de baixa reatividade. Então a gente está usando esses calcários aí da região de Arcos e Pains para efeito de correção. E como fonte extra, a gente tem usado, né, a mistura de gesso com óxido de magnésio, a mistura de sulfato de magnésio, óxido de magnésio e boro acidulado, tá? Pensando num aporte mais a curto prazo e longo prazo do magnésio, tá? Os hidroxisulfatos, né, que a gente tem utilizado, tem dado muito certo. São materiais aí que realmente tá ajudando muita gente, pensando principalmente na questão da mão de obra, né? Numa aplicação só a gente consegue resolver o problema. E a questão dos termofosfatos, né? Nas áreas que a gente precisa de fósforo, a gente está aliando o termofosfato já pensando em fornecimento de magnésio, de fósforo, magnésio e boro, tá? Então, pessoal, nessas variedades, principalmente com teto produtivo mais alto, a gente já tem observado que, né, principalmente o arara, né, tem uma exigência maior com magnésio, e então a gente tem que pensar com mais carinho nesse elemento, tá? E a questão do potássio mais alto no solo, a gente conseguir regular isso também, tá? Que é uma característica da região. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Oi, Gustavo. Tudo bem? Como é que você tá? Gustavo, tô numa região um pouquinho diferente hoje. Vamos falar sobre a arábica, mas hoje eu tô aqui na Agropecuária Bose, em Vila Valério, no Espírito Santo. Bom, o assunto de hoje é a respeito de cálcio e magnésio. O manejo que nós estamos adotando na região do Cerrado Mineiro, Gustavo, é um manejo muito básico, né? A região do Cerrado Mineiro é uma região muito pobre em cálcio e magnésio. Os nossos solos naturalmente são pobres em cálcio e magnésio e a gente tem adotado manejos à base de calcário, porém segmentando de uma forma um pouco diferente, né? Grande parte da turma ainda costuma recomendar calcário em cima do V%. E a gente entende que a nossa recomendação parte do princípio de elevar realmente os níveis de cálcio e magnésio através dos elementos e valores absolutos. O que eu faço hoje? Trabalho com elevando cálcio para 60% da CTC e magnésio para 20% a 25% da CTC. Isso dá valores bem acima de calcareamento que a gente tem acostumado a fazer no geral, né? Então eu trabalho hoje em média, Gustavo, 5 a 6, 7 toneladas de calcário por hectare na faixa. Isso tem me dado um resultado muito expressivo nas lavouras que nós damos consultoria.
apesar de saber que o calcário é um produto, né, pouco reativo, apesar de ter calcários um pouco mais reativos do que outros, mas no geral calcário é um produto realmente pouco reativo. Então, mesmo com essas quantidades que a gente tem trabalhado de calcário na faixa, nós ainda penamos um pouquinho para subir esses elementos no solo. Além do calcário, a gente precisa fazer um complemento com os óxidos, principalmente óxido de magnésio. A gente tem trabalhado com óxido de magnésio, lançando mão dessa tecnologia, para que a gente possa fornecer esse nutriente de forma mais adequada para o solo, além do calcário. Então, esse é o manejo que a gente tem trabalhado aqui na região do Cerrado Mineiro. E um ponto muito importante, as áreas que nós temos melhor resultado são as áreas que a gente faz a incorporação desses materiais através da subsolagem, né, ou gradagem. Nessas áreas a gente consegue elevar os níveis consideravelmente. As áreas onde a gente não faz essa incorporação, a gente não tem tido tanto sucesso na elevação desses níveis no solo. Um grande abraço. Estamos aqui no município de Marechal Floriano, região das Montanhas do Espírito Santo, e o que a gente tem visto é a baixa produtividade das lavouras de um modo geral na cafeicultura. A baixa produtividade está relacionada com vários fatores, entre eles os nutricionais. Hoje vamos falar do problema da deficiência de magnésio nas lavouras, como dá para observar nessas plantas aqui. Resultados nossos de análise, de centenas e centenas de análises de solo e folha dos últimos 12 anos, mostram que os teores, tanto no solo como na folha, estão baixos. E trabalhos de pesquisa mostram que o suprimento com magnésio no solo, no ano seguinte da aplicação, já aumenta a produção, a produtividade em mais de 20%. Então, produtores, técnicos, recomendação, vamos fazer análise de solo, vamos fazer análise de folha para verificar como que estão os teores no solo e na folha e fazer uma recomendação para diminuir esse impacto tão grande na produção e na produtividade da cafeicultura. Olá, aqui quem fala é o Rafael Stefani, do perfil Café no Brasil. Falo com vocês diretamente aqui de Ribeirão Corrente, ao lado de Franca, São Paulo, na Alta Mogiana. E nosso assunto hoje é condicionamento de solo. Vou falar para vocês sobre cálcio e magnésio, dois nutrientes super importantes. Como que estão os níveis de cálcio e magnésio aqui na região da Alta Mogiana? A nossa região tem um solo predominantemente misto, arenoso, e após a reposição tanto de cálcio e magnésio, fica difícil de manter esses níveis altos devido a esse tipo de solo ter uma característica de CTC baixa. Então isso dificulta manter esses níveis altos aí, esses níveis dentro dos padrões de cálcio e magnésio. Então acaba que essa reposição, tanto do cálcio e do magnésio, tem que ser feita anualmente, ou ano sim, ou ano não. E basicamente o que se usa para se fazer essa reposição aqui na Alta Mogiana é o calcário dolomítico. Um forte abraço e até a próxima. Bem, pessoal, você vê que os problemas daqui são os problemas gerais também, né? Lembrando aí, nós já estamos, agora são 19h32, mais de 300 pessoas assistindo a gente. Não esqueça, senta o dedo no like, tem pouco like aqui ainda. Manda ver pra gente aqui para poder fortalecer o nosso programa Café Completo. Eduardo, conta rapidinho pra gente, né? Você tem uma experiência, né, de condicionamento de solo que vem reduzindo, né, o uso de calcário. Como é que é isso? Sim. Bem, Gustavo, nós começamos esse trabalho há um bom tempo atrás, até por uma questão de tentar ser mais eficiente ou ter mais retorno econômico da atividade. No ano de 2002 para 2003, café, muitos devem lembrar, abaixo de $40. Teve um momento de $38 na saca. Eu lembro. Seria café hoje a 200 e poucos reais, trazendo a preço presente, né? E aí nós fizemos um trabalho na propriedade, no qual nós participamos com a CIS como técnico, de tentar ser mais eficiente, até nas questões técnicas agronômicas. Aí nós viemos buscar um sistema de adubação que hoje já uma área bem extensa, muitos produtores usando, que são os fertilizantes organominerais. Então nós começamos esse processo lá em 2002, com essa mudança. Em 2004 eu comecei um trabalho com orgânico mineral
Então faz 20 anos já que você trabalha com orgânico mineral. 21 safra, a próxima safra nós vamos estar fazendo com orgânico mineral. E com esse trabalho nos ajudou na questão da logística, questão de aplicação, e mais tecnicamente respondendo a essa pergunta, com o uso consecutivo na mesma área. A área, né, pode ser não tão expressiva, dependendo da dimensão, mas são 250 hectares, com anos, com 20, indo para 21 anos consecutivos usando orgânico mineral, né, que é um tema para outro momento, né, enfim, é bastante amplo, mas o conceito é usar um adubo mais racionalizado, permite eu fazer tecnicamente um posicionamento mais equilibrado das bases de nutrição, de nitrogênio, fósforo, potássio, e com isso eu tenho esses dados lá, e a fazenda que nós acompanhamos, aí já usando orgânico mineral há 6, 7 anos já, com uma estabilidade de atributos de correção, dependendo menos de calcário. Como assim? Você pode me perguntar. A gente tem acompanhado lá, usando a base orgânica associada a mineral no orgânico mineral, a gente tem uma menor interferência, né, no solo, de questão de CTC, localizada, então agride menos o sistema radicular ali, além de ter uma menor interferência nas bases, de acidificar menos. E essa questão orgânica que coloca junto com o orgânico mineral, não é que seria somando isso também para poder ajudar, melhorando a atividade biológica do solo? Também. A gente tem que lembrar que a carga orgânica que nós colocamos via o adubo orgânico mineral para o solo em si, e o Roberto tem uma experiência vasta sobre isso, não é muito carbono, não é muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é preparada, condicionada para ter uma maior eficiência da parte mineral. Mas o que nós temos observado lá ao longo desse tempo, e temos análise aí ao longo desse tempo todo, de todos os talhões e ao longo do ciclo da cultura todo, todos os anos, que nós tivemos uma menor dependência, menor interferência em termos de pH do solo. Entendi. Não é que você não vai ter necessidade de calcário, diminui a necessidade de calcário. Bastante. Você tamponeia, você equilibra mais o solo com o sistema dessa adubação, nós temos feito de orgânico mineral. Beleza, então, obrigado. E agora nós vamos para o nosso top 3. Seria o mais interessante até agora, que a xícara de açúcar está vazia. Será que o pessoal não vão ter algum erro, não? Não é possível. Logo. Oi, já estão falando que já teve um erro? Não, depois vocês entram em acordo aí se teve erro ou não teve, que eu quero ver alguém tomando açúcar. Mas vamos agora para o top 3. Seriam os 3 erros, no caso, né, do condicionamento do solo no calcário. Então vamos aqui para o telão. Terceira posição do nosso top 3. Deixar para aplicar calcário em outubro. Por que isso é um erro? Porque vai deixar muito em cima da hora, né? Você vai ter tempo para condicionar o solo. Normalmente as adubações elas vão chegar aí em torno aí de começo de novembro, às vezes final de outubro. Então, com certo solo, condiciona o solo primeiro para depois entrar com a adubação. Então, ou seja, aplicar calcário tarde está no nosso terceiro top 3 de erros. Top 2. Calcular só com a base do V. O que seria isso? Quando a gente vai calcular calcário, só fazer aquela conta do calcário, que lá nessa faculdade ensinou, baseado na saturação de base, que é onde calcula os nutrientes todos ali. Na realidade, você tem que calcular pelo V%, que é a saturação, mas também, igual o Léo falou lá de Monte Carmelo, lá no Cerrado Mineiro, observar a questão do teor de cálcio absoluto, de magnésio absoluto, que tem também na análise do solo. E o nosso maior erro, baixo teor de magnésio, comprar calcário com baixo teor de magnésio. Todos os nossos solos de café no Brasil são baixos em magnésio naturalmente. Então precisa reforçar esse magnésio. Então, ou seja, colocar calcário com baixo teor de magnésio pode ser um grande erro aí, ainda mais acumulado isso ao longo de vários anos. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos chamar um intervalo bem rapidinho mesmo. Depois do intervalo, nós vamos falar do preço de café, tem as notícias da semana e tem também uma experiência de uma prova sensorial de Conilon sensacional que eu fiz lá em Soretama, no Espírito Santo. É rapidinho.
Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra, é esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. Agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Conheça Spirit, inseticida da Ihara, com tecnologia inédita e exclusiva para a proteção do seu café. Indispensável para o combate do bicho mineiro, ferrugem e cigarra do café. Proteção por inteiro, com garantia de vigor e qualidade desde a raiz até a colheita. Controle imbatível e máximo período de proteção. Mande as pragas e a ferrugem no café para outra dimensão com Spirit da Ihara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Agora voltamos aqui no nosso segundo cenário aqui com a Gi, que vai mostrar o que você trouxe aqui pra gente hoje aqui, Gi. Boa noite. Boa noite. Hoje eu trouxe a V60, que é um método muito comum nos cardápios de cafeteria. E é um método muito gostoso de fazer café, ou na cafeteria ou em casa, muito prático. Talvez o mais comum. O mais comum. Que legal. Uhum. E é um kit que vem já a jarra, o porta-filtro, o filtro, que tem esse formato de 60 graus, por isso chama V60. Ah, tá um V60 por causa do filtro. Isso, que olha. Ah, entendi. 60 graus. E quando a gente fala Rario V60, o que é? Rario é a marca criadora desse método. Ah, tá, mas tem outros tem outros, formato? Por exemplo, tem o sifão, que é o sifão da Rario, tem o Mizudashi da Rario, que aí é a marca criadora de métodos. A V60 ela parece muito a Melita em alguns aspectos, mas a vazão dela é maior. E aqui também, o que acontece? O café ele vai passar num fluxo em que a gente consegue ter mais controle durante a extração. Ele não vai ficar mergulhadinho aqui embaixo, igual a Melita tem uma vazão muito pouca aqui embaixo. Isso, segura um pouco. Então ele segura, ele retém o líquido. Então, por essa vazão, vai fluir melhor a extração e o café vai ficar mais equilibrado. E por ter o filtro de papel, a gente escalda antes, e então, se tiver, às vezes, alguma coisinha indesejada, algum saborzinho que a gente não goste, consegue modular melhor na extração. O que é modular melhor na extração? Exemplo, lembra na prensa francesa semana passada? Sim. O café fica ali, ó, sem jeito de mudar ele, de forma nenhuma. Na V60, eu consigo, no controle de tempo da extração, ter uma bebida mais ácida, mais doce, mais amarga. Então, conhecendo o café que eu vou trabalhar, eu consigo pensar como que eu quero fazer esse café. Por exemplo, uma extração com menos de 3 minutos vai ser mais ácida. Com mais de 4 minutos, vai começar a extrair amargor. Interessante. E esse café aqui que tá cheirando pra caramba? Esse café é um café de entrada. O que é um café de entrada? Quando a gente está fazendo a transição do café tradicional para o café de especialidade, é uma mudança um pouco brusca de sabor, conhecer algo novo, uma cor nova da bebida, não tem amargor. Então, o café de entrada, ele é um café puro, né?
o sensorial dele na boca não vai ser complexo, como, busca fruta super diferentosa. Não. Esse aqui, por exemplo, ele é um arara, ele foi plantado na contraface da Serra de Três Pontas, a 960 metros de altitude. Ele vai trazer acidez cítrica, doçura, lembrar frutas amarelas. O que isso significa? É um sabor agradável na boca, vai salivar um pouco, a finalização vai ser agradável, doce e nada agressivo para o paladar. Entendi. Um café de entrada, por exemplo, quando eu comecei, eu procurei os exóticos. Procurava o sensorial mais exótico. O de entrada é o ideal para começar. Entendi. Depois de entrada, qual que viria? Aí você vai conhecer o que você gosta na bebida. Por exemplo, eu gosto de acidez. Então, eu sempre procuro perfis mais ácidos. Entendi. A minha mãe gosta de café mais doce. Então, eu sempre procuro para ela cafés que tenham um perfil mais doce. Entendi. Entendeu? Bacana. Sim. Então, vamos fazer esse café aí. Daqui a pouquinho a gente quer experimentar, não ficar só no cheiro, né? E vamos agora, né? Eu fui lá nas Matas de Minas, em Matipó, conhecer a nova loja da Versagro. Vamos ver como é que foi essa experiência. Acabei de descer aqui na região de Manhuaçu, descer no aeroporto, e eu tive como vir aqui em Matipó para conhecer a nova loja da Versagro. E quem vai me receber aqui? Vitão. Já está. Tranquilo? Como é que foi o voo? Uai, foi tranquilo, né? Um aviãozinho pequenininho, dá um medão, mas... Não, mas coisa boa. Manhuaçu agora tá tecnológico, então fica fácil de acessar. Não, rapidinho. Uma região tão boa, né? Muito boa. E precisava também, né? Precisa. Nesse conceito, nós mudamos o layout da Versagro. A gente mudou o nome e agora mudou o layout. Qual que é a nossa intenção, Gustavo? Receber o produtor da forma que ele merece. Aqui, na verdade, não é uma loja de venda de produto. É um centro de tecnologia. A gente está preparado para receber o produtor, trocar ideia e levar para ele o melhor. Porque o nosso slogan é trazer tecnologia e mudar essa região para que o produtor tenha uma vida melhor. Nós somos daqui, né? Eu sou filho de produtor, neto de produtor, e nada mais gostoso para nós da região que conseguir, de fato, mudar, ter uma vida melhor. Então, essa é a nossa intenção hoje. E esse capricho que vocês têm com os produtores, com a loja, com a cafeicultura, com as técnicas, isso aí com certeza vai sustentar cada vez mais a cafeicultura aqui da região. Eu não tenho dúvida. O nosso objetivo, no final de tudo, é isso. É levar uma vida melhor para o produtor, é trazer para a região algo de novo. Então, a gente fica muito feliz, por exemplo, quando vê que o aeroporto está funcionando, que a informação está chegando, que o seu programa está indo bem. Então, assim, tudo isso agrega num conceito da Versagro, que é levar o melhor para o produtor da região. Mas está muito lindo, valeu a pena vir aqui conhecer e vocês estão de parabéns, como sempre. A gente aproveita para estender o convite para todo mundo da região. As nossas lojas estão bem distribuídas, nós temos loja em Caratinga, Manhuaçu, Simonese, Ibatiba, Matipó, onde nós estamos, e com novas estruturas em Lajinha, para atender todo o mercado de Lajinha, Chalé, Mutum, e em Alegre, no Espírito Santo. Então, o produtor da região fica convidado para vir tomar um café com nós, trocar ideia, trocar informação e sair daqui melhor do que entrou. Esse é o nosso objetivo. E o pessoal já acostumou com o nome novo? Rapaz, acostumou demais. Parece que nós nascemos Versagro. Pois é, já nem lembro mais do nome antigo. Nem lembro mais. Bacana, parabéns para vocês. Obrigado, Gustavo. Estamos à disposição sempre, meu amigo. Aí, querido, tranquilo. Mas, cada vez que eu encontro com ele, ele não tá conseguindo nem fechar os braços mais de tão forte, hein, Vitor? Continue assim, bastante suplemento, bastante alimentação. Agora eu acabei de saber a informação aqui que teve um erro. Quem que errou, diretor? Eu fiquei sem áudio no começo, então. De quem que foi o erro? Ah lá, do Rian, ó. Vai ser nosso bicampeão, será? Aqui, ó, Rian. O erro foi pequeno ou foi grande? Uma colher só, então, pequeno. Estão falando que é pequeno, então tá bom. Até o final do programa. Mas foi assim, foi legal. Já tocamos o primeiro bloco e não teve açúcar. Vai ser o primeiro agora. Parabéns, Rian. Continue assim. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que vocês estão mandando aqui, ó. Abrindo aqui de cara aqui, ó. José Carlos Mariano. Gustavo, é possível que com esse clima doido possa a cafeicultura semelhar devido às floradas ser uma colombiana na questão de 2 ou mais colheitas no ano? Quem está falando é José Carlos Mariano. A gente está passando aí por uns 4 anos aí seguidos, né, de
ou tá El Ninho ou Laninha. El Ninho e a Laninha muito próximo do outro. Então, certamente fez essa bagunça, mas acredito que em algum momento a gente deve voltar a uma certa estabilidade. As coisas são cíclicas, né? Então, igual a Colômbia, acho difícil. Caiu o ponto aqui. É erro ou não? Aí, ó, caiu o ponto. Deixa eu botar aqui. É bom que o Marcelo não fala no meu ouvido aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Oi, aí, ó. Pronto. Erro pequeno também, mas tá, tudo bem. Vamos lá. Muitos parabéns aqui. Deixa eu ver. Gustavo, boa noite. Plantar variedade arara na Zona da Mata, cidade de Pedra Bonita, altitude 900 a 1.000 metros, é a melhor opção? É uma boa opção. Melhor não, né? Melhor não. Seria aí os catucaízes teriam uma melhor opção. Atílio Pace, café orgânico torra clara sem açúcar contém 3 vezes mais ácido clorogênico. Essa aqui eu vou mandar lá para o Alberto. Alberto, presta atenção aí, ó. Café orgânico torra clara sem açúcar. Contém 3 vezes mais ácido clorogênico. Café é ativador de telomerase. Recupera telômeros. Você conseguiu entender isso, Alberto? Eu consegui entender, mas eu não sei se eu consigo decifrar, não. Aí tem uma situação que o café orgânico, muitas vezes as pessoas acham que é uma qualidade de café, né? Mas, na verdade, é o sistema de manejo. Pode ser um café orgânico bom, pode ser um café orgânico que não era tão bom assim. Normalmente a gente encontra em gôndola de supermercado café orgânico de torra média. Mas ele não tem torra média por ser orgânico, ele tem torra média por ser um café superior, ou por ser um café gourmet, ou por ser um café especial. Questão de ácido clorogênico, eu não sei qual é a comparação. Se estiver comparando com o café tradicional e extra forte, com certeza. Beleza, Alberto. Tá tendo várias outras perguntas aqui. Agradecendo também a presença de vocês, Eduardo e Beto. Eu vou ler só mais uma aqui, ó, do Fabiano Machado Franco, né, grande amigo nosso que faz muitos anos que eu não encontro. Vamos te ver aqui. Sobre a safra de café, estou observando quebra de safra nas lavouras de 10% a 40%, peneira 17 acima, lotes estão classificados de 5% a 8%. É uma limitação do peneira. E outro fator complicado, outros anos tinha de 10% a 20%, então seja de 10% a 20% reduziu para 5% a 8%, que é exatamente o que nós estamos vendo e acontecendo nesse ano para nós aqui. Pessoal, vamos falar um pouco agora como é que está o preço de café, né? Como é que está o mercado agora, no dia de hoje aqui. Solta no telão para a gente aí. Vamos lá, pessoal. Cotação do café hoje, dia 1º de julho de 2024. A safra 2023-24 com 25% de cotação, R$ 1.450. O duro riado, 25% também, em torno de R$ 1.320. O duro riado Rio, R$ 1.290. Já o cereja, que é um café superior com 20% aí, R$ 1.490. Se você observar aí a safra 23-24 com 25%, e o cereja não está tendo tanta diferença, né? Tem que pesar muito essa questão de compensar ou não compensar, que é uma análise sempre que o cafeicultor faz. E por último aqui, o nosso café mais raro aí, peneira 17 a 18, né? Que está aí de 7 a 8% em comparação aos outros anos, estava em torno de 20%, em torno de R$ 1.580 seria o café mais valorizado aí, essa dificuldade que nós estamos tendo em relação o café. Então, ou seja, essa quebra de safra com esse café miúdo, né, de peneiras mais baixas, vamos ver o que espera. Vai subir o café? Vai baixar? A gente nunca sabe. Mas, assim, o mercado, as coisas estão acontecendo e o mercado, né, aposta numa safra mais alta e nós estamos tendo quebra de safra aí. Vamos ver o que vai ser as nossas cenas aí dos próximos capítulos. Vamos ver o que o pessoal mandou aqui pra gente aqui. Beatriz, boa noite, Gustavo, sou aqui de Iuna, no Espírito Santo, e sumiu aqui, peraí, voltou aqui, sumiu aqui, a culpa agora é do YouTube, não é minha não, vou considerar erro, mas a culpa não é minha, do YouTube, então vamos botar açúcar aqui, aí ó, eu não vou tomar esse café não, hein, estou falando para vocês, hein. A Gi podia fazer uns drinks pra gente aprender, aí a Fabíola Sandi, o recado para a Gi,
Furlan Drones, boa noite, amigos do Café Completo. Carlos Henrique Nogueira, variedade asa branca é recomendado para norte? Sim, tem uma resistência bacana. Evandro Hoffman, Gustavo, convida o Thiago Rosa para participar do programa contigo. Eu não sei quem que é Thiago Rosa, vamos descobrir quem que é aí. Né? O Everson Deu Puto, você é fera, ajuda muito. Luciano Aparecido Rodrigues, boa noite, parabéns pelo programa aqui de Monte Santo de Minas. Estamos sofrendo com as floradas desiguais, né? Gilberto Faleiros, boa noite. Café esqueletado, qual a melhor opção de manejo? Adubação normal, tratos normais, né? E vocês aí que estão assistindo a gente aí, ó, aquela hora, ó, senta o dedo no like aqui para nós, aqui fortalece cada vez mais o nosso YouTube, o Gustavo Ranó Café, que agora tem um café completo. Evair Gustavo fala sobre o dólar, né? O dólar subindo muito, né? Aumentando muito, né? Isso também interfere muito no preço do café. Alberto, cumprimentos. Tá explicando aqui, ó. Aí, Alberto, comprimento dos telômeros e que determina a vida. Podemos recuperar telômeros, isso é rejuvenescer. Tá falando difícil aqui para nós aqui, ó. Tá passando apertado aqui. O dólar hoje tá com 5,65, tá? Haja coração, vamos lá. Posso jogar calcário agora? Jonathan, posso jogar calcário agora e depois em janeiro jogar o Ferticor? Pode, depende da análise de solo, tá? Pessoal, vão mandando comentários aqui pra gente poder ficar mais próximo cada vez mais. E vamos aqui, né, nas notícias de hoje, né? Temos as notícias aí. Solta pra gente aqui no telão. Vamos lá. Colômbia espera poder ultrapassar 12 milhões de sacas de café arábica em 2024. Então, ou seja, isso é um recorde, né? É quase que um recorde, porque na reportagem fala aí de 12, chegando até 14 milhões de sacas de café, né? Faz 26 anos que tem essa dificuldade de bater essa quantidade de café. Então, ou seja, enquanto está tendo quebra de safra no Vietnã, quebra de safra no Brasil, na Colômbia, eles estão com a corda toda lá, né? Está no ano favorável para eles. Tiveram problema com laninha, excesso de chuva, mas a produção deles realmente não foi tão afetada. Próxima notícia. Brasil assina acordo para a promoção do café nacional na maior rede de cafeteria da China. Então, ou seja, vamos ensinar esses chineses aí a tomar café. A empresa é a Luckin Coffee, né? Tem mais de 16 mil lojas na China. Então, ou seja, se os chineses aprenderem a tomar café, esse consumo nosso vai aumentando cada vez mais e a nossa atividade vai ficando cada vez melhor. Vamos lá. Mapa divulga a lista de marcas e lotes de café torrado impróprios para o consumo. Viu, Alberto? Você viu essa reportagem aqui? Então, eu vou vou falar quais que são as marcas aqui que são impróprias que o Ministério da Agricultura divulgou. Vamos ver, quem sabe vocês estão tomando esse café aí, ó. As marcas Café do Norte, Café do Povo, Sultão, Aladim, Mila, Quitada, Serrano, Lago Bom, Paranaense, Sansão, Castro, Meu Café, Córrego do Ouro, Bule Nobre, Café de Minas, Ouro de Minas, Aroma Prêmio, Cação e Made in Brasil. A gente torce aí para essas empresas recuperarem cada vez mais. Alberto, o que você achou dessa reportagem? Comente para nós. Cara, infelizmente isso acontece aí com uma certa frequência. Existem as fiscalizações e, às vezes, a empresa, por N motivos, não cumpre a combina, principalmente quanto ao percentual de impurezas no café. Por isso que é muito importante, quando a pessoa vai no supermercado escolher um café, ela olhar o selo de classificação, ela tentar entender ali qual que é a categoria daquele café. Isso aí não garante 100% dos casos, mas é um grande indicativo que tem alguém validando, normalmente a ABIC, que aquele café passou por fiscalização. Mas o ponto é possível fraudar um café com a baixa qualidade, como a torra escura. Na medida que o café é bom, você vai colocar uma torra clara nele, e aí você vai ter a versão em grãos, não tem jeito de mascarar. Então, uma dica importante. Eu não vou cair em nada disso. Se tem um café muito barato em relação aos outros, é mais estranho. E se eu for em um café superior, gourmet ou especial, não tem como dar essa mascarada ali da torra excessiva.
Em falar em torre excessiva, quando você tem torre excessiva, é necessário adoçar com açúcar. O ambiente ficou um pouco amargo aí, não sei se vocês repararam, mas teve alguns erros técnicos aí. E aqui é uma colher de açúcar para o Rian e uma colher de açúcar para o Marcelo Renó. Então nós vamos para 2 colheres de açúcar. Uma, 2. Começou? Primeiro bloco nós passamos sem nada de açúcar e agora estamos aí com 2 colheradas. Já tá metade aqui, ó. Olha aqui. Olha a quantidade de açúcar que já tá aqui. Vamos lá, tem mais notícias no telão nosso aqui? Tem. Café, CPEA. Colheita avança, mas o rendimento baixo do potencial. É exatamente isso que nós estamos conversando aqui, né? Essa quebra de safra, né? Que a gente viu aí, o seu Antônio Franceschini, a gente nessas viagens nossas tem conversado aí com várias pessoas e tem visto aí que realmente é uma quebra nacional. Infelizmente, tomara que compense aí pelo preço de café. Teve um tempo atrás, agora não vou me recordar quantos anos fazem isso, que até a gente começou a apelidar, nós tivemos um momento que o café estava em excesso no mercado, o preço ia ser catastrófico e teve uma seca. E a seca quebrou 30% da safra, mas o preço de café dobrou o preço. Então, no final, a renda, né, a margem que o produtor teve foi até maior. E nós apelidamos aquela seca, aquela época, de Santa Seca. Por quê? Porque senão o preço ia cair e o preço dobrou e salvou muitos produtores, né, na margem. Né? Então, a cada ameaça nós temos oportunidades. Então, lembre sempre disso. Não vamos reclamar, não. Vamos tocar a vida aí e aproveitar as oportunidades, mesmo que a gente teve esse amargo da quebra de safra. E agora vamos para o Produtividade Sem Segredo. Como é que funciona isso? É um momento onde que você de casa filma um problema que você tem na sua lavoura, né? A gente pede para você filmar com o celular deitado, né? Para preencher toda a tela nossa aqui e mandar para a gente o vídeo. E a gente vai comentar esse vídeo que você mandou. Se você quiser mandar, né? Mande para o WhatsApp 35 99762 5040. E aí a gente vai passar teu vídeo aqui e comentar. Então solta aí o nosso Produtividade Sem Segredo de hoje. Produtividade Sem Segredo. Apoio SIX, controlador de secagem de café. Eficiência, economia, redução de custo e produtividade. Um produto ao SIX e Agro VGA, ao seu lado na busca pela alta produção de café. Boa tarde, Gustavo. Meu nome é o Everton, moro no município de Conceição de Ipanema, Minas Gerais. Eu tenho 21 mil pés de café. Eu montei uma irrigação agora esse ano para 16 mil pés e comecei a irrigar. Já tem 60 dias que eu fiz a colheita e comecei a irrigar agora. Ela já veio uma florada. Tem pés de café que já tem 60%, 70% já que abriu flor. E a minha pergunta é, eu continuo irrigando até quando? Até quando eu vou continuar jogando água? Pessoal, realmente é uma dúvida de muitos cafeicultores, né? Se com essa florada continua irrigando ou não continua irrigando. Ele está numa situação, a gente não sabe quanto de água que ele colocou para trás, talvez colocou uma quantidade grande ou teve chuva para poder estimular aí uma florada que, segundo ele, em torno de 60% dessa florada. O que a gente recomenda é o quê? Não tire a irrigação, tá? Continue com a irrigação, mas mais espaçada, com um menor volume, mantendo a planta mais túrgida para ela não entrar em estresse. Se você observar no vídeo, ela já está um certo estresse, já está em ponto de murcha. Não deixar passar desse ponto de murcha, colocar uma quantidade menor de água e aí manter em torno aí de 2 horas e meia de irrigação aí 2 vezes por semana, para poder manter ela um pouquinho mais túrgida e não sentir, não forçar muito, né? Não colocar água demais, nem de menos. A diferença, né, de veneno remédio é a dose. Então, hidrate ela, mas uma condição menor aí para poder não estimular outras floradas e também ter prejuízo. Certo? Pessoal, a gente tem agora um teaser, né, que a gente... Para mim, não tinha o diretor que está falando aí para nós? Ah, tá. Viu, Eduardo? A gente tem aí, a gente foi lá no Rio de Janeiro
e nós estávamos lá em Varriçai. E aí nós conversando lá, né, tivemos a oportunidade, o pessoal da empresa Tudo, da AgroCP, estava chegando lá no evento, encontrando conosco lá, e de repente a pessoa conversando com nós lá, falou de uma experiência que tinha com orgânico mineral, e esse programa, falei para o meu irmão, pega o celular, vamos filmar esse programa aqui que vai ficar interessante, e vai pro ar na sexta-feira no canal Gustavo Renal Café, mas aqui vai ter um spoiler, um minutinho só, então solta um pedacinho do vídeo que vai no ar na sexta-feira no nosso canal. E vocês já têm utilizado aqui a tecnologia do orgânico mineral? A gente não gostou muito, não. Vou chamar o pessoal aqui da AgroCP para poder escutar isso que você está falando aqui. Pode chamar eles ou não? Brinca com isso não, isso é coisa séria. Ô Zé, vem cá. Bom, Gustavo? Já é. E agora, Fabiano, ele te convenceu? Está imperdível esse programa que vai ao ar nessa sexta-feira no canal Gustavo Renal Café. Então, aguarde, sexta-feira vai estar no ar. Fica uma experiência bem interessante, viu, Eduardo? Você pode ter certeza que apertei a turma lá no último. Imagina. Eu vi gente até suando lá para poder. Mas eu não posso falar muita coisa, porque senão vai perder o segredo do vídeo, mas sexta-feira está imperdível aí. Assistem, né? No canal Gustavo Renal Café. Pessoal, a gente tem agora um intervalo bem rapidinho, tá? E no próximo bloco a gente volta aí falando de consumo e qualidade com o Alberto, falando aí, provando a receita da nossa barista, né? E uma experiência sensacional que eu tive lá no Espírito Santo, provando café Conilon. É rapidinho, não sai daí. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra, é esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Conheça Spirit, inseticida da Ihara, com tecnologia inédita e exclusiva para a proteção do seu café. Indispensável para o combate do bicho mineiro, ferrugem e cigarra do café. Proteção por inteiro, com garantia de vigor e qualidade desde a raiz até a colheita. Controle imbatível e máximo período de proteção. Mande as pragas e a ferrugem no café para outra dimensão com Spirit da Ihara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Uma lavoura, uma terra, um manejo. Esse impacto começa na ideia, no planejamento e na assistência correta, chegando ao cultivo adequado. Começa nas conversas informais, na troca de experiências, cada um com sua história e necessidade. O impacto gerado no mundo começa no local, ultrapassando limites e alcançando um futuro cada vez mais tecnológico e digital. O valor do campo precisa ser compartilhado e mostrado. Acreditamos que o agro regional tem o poder de impactar o mundo. Ouvindo, adaptando e acessando cada região, mesmo as mais difíceis, entregamos as melhores soluções com produtos diversificados e tecnologias modernas. Isso nutre não só plantas, mas histórias de produtividade e sucesso. Nossa visão é criar um ambiente onde inovação e tradição se encontram, onde cada cliente se sinta em casa e encontre soluções para suas necessidades. Versagro, nutrindo agro para impactar vidas.
Agora o momento mais gostoso do programa, né? Tomar o café. E de que você fala desse café pra gente aqui? Ele é um café que você vai sentir a boca salivar um pouquinho. A torra dele tá bem recente. Recente quando? Torrado quarta-feira. E o que acontece? O café, durante a torra, ele vai desenvolver ali o gás carbônico. Por isso que a embalagem tem aquela válvula. Não é pra gente sentir o cheiro. Ah, é? É pra sair esses gases, porque senão a embalagem vai inflando. Nossa, achei que era pra sentir o cheiro. Não, mas todo mundo gosta de apertar ali e sentir o cheirinho. E aí, quanto mais nova a torra, mais o café vai borbulhar ali na pré-infusão, certo? E também vai mudando o gosto de acordo com que ele vai oxidando, que ele vai tendo contato com o oxigênio. Ele vai perdendo o gás carbônico e desenvolvendo melhor, mostrando melhor o que ele tem de sensorial. Bacana. Vamos beber? Nós viemos aqui para conversar ou para beber? Beber café, ui. Beber. E cafezão, hein? É muito bom. E, o café, quando a pessoa faz a transição do café tradicional para o de especialidade, a pessoa tem geralmente uma estranheza da cor. Então, o café, esse aqui, por exemplo, ele tem uma cor mais amarronzada, avermelhada, e vai depender sempre também da proporção que a gente faz. Aqui, por exemplo, fiz na proporção de 1 para 15. A cada 1 grama de café, 15 ml de água. E o teu segredo, você vai contar pra gente ou não? Não. Pessoal, tem um segredo aqui, ó. Você vê que ela tá quase da minha altura, né? Mas olha aqui, ó. E não é salto. Oi? Não é salto, não, é um tamborete. É técnica. É técnica. Revelei teu segredo, hein, Giovana? Como é que faz isso agora? Não, faz mais café. Bacana. Vamos agora para a próxima atração nossa aqui, que vai ser uma experiência sensacional que eu tive lá em Soretama, no Espírito Santo, aonde a gente teve várias amostras de café Conilon e eu fui degustar cada uma delas lá. Será que eu gostei? Eu estou aqui em Soretama, no Espírito Santo, terra do café Conilon, e nós vamos passar por uma experiência muito interessante. Eu vou provar vários tipos de processos do Conilon e vamos ver como é que vai estar o sabor de cada um deles aqui. Eu estou aqui com o Jean e o Jean vai me ajudar aqui na prova. Então, primeiro desafio aqui, Jean, qual que é? Vai ser? Bora lá! O primeiro desafio que eu quero mostrar para vocês é um café 100% verde. É aquilo que o produtor, às vezes, a mão de obra que o produtor tem é naquele momento, o café tem muito alto índice de verde. E o que o verde causa na bebida? Vamos provar aqui um pouquinho de café para você. O café verde, ele vai ter mais a astringência, porque ele tem muito mais taninos, mais alcaloides, né? Então ele vai conferir mais a astringência, mais secura na boca. Quando você bebe, você vai sentir sua boca mais seca com o café. Mas é um café que a indústria compra tranquilamente, porque na torra ela conserta isso. Você adicionando açúcar depois no consumidor final, fica perfeito. Para o produtor é ruim porque ele vai gastar mais lenha para secar esse café. Esse café tem muito mais água, então é mais tempo de rolo e mais lenha para secar. Enche saliva a boca, ele dá muito mais secura. Aí agora a gente tem um café aqui que é fermentado. O que é esse café fermentado? É aquele café que o produtor colheu, mas deixou na saca lá na lavoura. Não levou para secar no mesmo dia. O cheiro dele é diferente. Ele vai estar muito mais fluido na sua boca. Ele vai provocar uma contração nas suas laterais da língua. Isso daí também vai fazer salivações. Agora, a gente vai para o café de fogo direto. Ou seja, o produtor, ele quis, ele teve pressa de colher, porque aqui no norte do estado, nenhum produtor colhe menos de 100 sacas por hectare. É muito raro dar menos que isso. Então tem um volume muito grande de café num espaço muito curto. Então o produtor tem que secar esse café. Aqui normalmente usa rolo, secador direto. Então o que excesso de temperatura, lenha úmida e armazenada, o que ele faz na bebida? Tem gosto de cigarro. O secador de fogo direto, ele joga literalmente a fumaça da fornalha direto na massa do grão. E aí dá esse gosto de fumaça. Só que tem uma coisa interessante. Você prova esse café, você vai ficar com a sensação de fumaça na boca, de cigarro.
Passou 5 minutos, 5 segundos, respirou. Você já não sente mais nada. Aqui então, ele colheu depressa. Colheu depressa, teve preguiça de recolher da lavoura, pressa para secar. Aqui a gente está falando ainda em fruto, né? Café em coco. Agora a gente passa para o defeito do mofado, que já é no grão. O café armazenado em umidade alta, ele vai gerar placa de mofo. Você vai pegar um bag, aqui eles armazenam muito em bag, o bag vai dar uma crosta de mofo. Então o café mofado acontece no grão e não no fruto. Você vai ver que ele tem uma aspereza mais forte por causa do mofo, e na sua garganta ela vai começar a sentir algumas coisas. A nossa garganta ela não é feita para sentir nada, somente a nossa língua. Então tomou um café, começou a sentir na garganta, ficou marcando assim, pode saber que ele tem defeito. Até agora, já não tá prazerosa a experiência. Não tá prazerosa, né? Tô Mas sofrendo lembrando aqui que são defeitos. Agora a gente vai para um café que é conhecido como bica corrida. Pode ser a escolha do café. É aquele café que vai ter casca, que vai ter pau, que vai ter grão mal formado, que vai ter grão brocado, que vai ter excesso de defeitos. Então a soma de defeitos. O cheiro não tá normal. Cheiro, muita gente vai dizer, o cheiro parece não estar ruim. Por quê? Ele, como tem tanto defeito, um defeito anula o outro. E isso daí faz com que as pessoas acabam gostando do café. Um café com sabor mais forte. Tá doce. Tá doce. A gente aqui coloca um pouquinho de açúcar, porque esse café é o café que a maioria do pessoal está acostumado a encontrar num posto de gasolina, numa padaria. É o café normal. É o comum. É aquele pingado. Não tem aquele pingado? Tá acostumado então? Tá adocicado. Olha a diferença de um grão bem colhido, maduro, livre de defeitos, para um café bica corrido. Você pode perceber, tem casca, café em coco, café quebrado, cafés brocados, cafés ardidos. Agora é o seguinte, esse é o Conilon especial. Vamos lá. É um café colhido. Eu vou falar a verdade, se eu não gostar. 100% maduro. Ele é um cereja descascado, secado em terreiro, né? Secou direitinho, armazenou na forma correta, fez uma boa torra e vamos provar agora esse café. O cheiro não tá bom. Ah, não, é outra coisa. É outra coisa. Ele fez eu tomar um monte de coisa ruim primeiro para poder valorizar o café agora. Primeiro eu ensinei para ele o que é coisa ruim. Agora eu tô ensinando para ele o que é coisa boa. 100% sem açúcar, puro, sem açúcar. Uma bebida agradável. Você vê, ele tem uma doçura. Você pode perceber que sua boca está salivando na parte da frente, sua língua está salivando. Você prova? Tem um doce natural. Um doce. Qualidade não é difícil, é um pouco mais de zelo. É você tentar colher o café na maturação correta, você já destinar ele para secagem, você secar ele de forma correta e armazenar de forma correta. Café de qualidade é aquele café que não prejudica ninguém, aquele café que dá prazer em tomar. Nossa, que tanto de caras e bocas que eu fiz ali, hein? Pelo amor de Deus. Vamos aproveitar esse momento e agradecer o Jean Carlos, né, que estava no vídeo aí, fez toda a demonstração pra gente ali. Obrigado, Jean. Experiência muito bacana. E agora, né, falando de bebida de café, quem mais autoridade que entende do assunto, né? O nosso amigo Alberto. É com você agora, meu querido. Gustavo, estava muito engraçada a sua cara experimentando os defeitos do café Canéfora. Realmente não é fácil. É incrível. Nós temos muitas opções de café. E no Brasil nós temos principalmente a espécie arábica e a espécie canéfora. Tem muita gente que acha que ser arábica é sinônimo de qualidade, quando na verdade é só a espécie. Ele pode ser um café arábica especial, de altíssima qualidade, cheio de aromas e sabores, ou vai ser um café que vai ser torrado com torra excessiva, com extra forte no final das contas. Na espécie canéfora a mesma coisa, o robusto, o conilon. E tem uma diferença sensorial muito grande. Normalmente, as blends de café ali do tradicional e extra forte tem café arábica e canéfora. E aí, cada um com a sua mágica ali para entregar aquela nota final lá no supermercado. O produtor de café também é muito diferente. Café arábica é mais altitude, café da espécie canéfora gosta de clima um pouco diferente, produtividade e tudo mais. Agora, na questão sensorial, tem realmente muitas diferenças, mesmo cafezão com cafezão, arábica e canéfora. É muito comum a pessoa que está habituada a bons cafés da espécie arábica, já percebe notas sensoriais e toma sem açúcar, café de torra clara e tudo,
dá uma assustada quando vai no café canéfora, porque ele é muito mais impactante. É como se ele desse um leve soco no seu paladar. O café canéfora, ele tem muito mais do que o dobro da cafeína do café arábica. Ele é um café mais encorpado, a solubilidade dele é diferente, tanto que ele é amplamente utilizado para fazer café solúvel também, e tem muitos usos. O contrário também é verdadeiro. As pessoas que estão adaptadas aos cafezões canéfora acham o café arábica muito fraco, um café muito suave. E eu conheço pessoas, eu tenho alunos que preferem café canéfora e são de regiões e têm acesso a cafés arábica. E aí, se você tem um entendimento um pouco maior sobre extração, você ainda pode fazer uma extração de forma a privilegiar o dulçor dele e outras coisas. Tem muitos cafés, eu tinha uma visão há um tempo atrás, ou um ano atrás mais ou menos, que o café canéfora não ficava bom como uma arábica. E aí o pessoal tem feito fermentações diferentes, tem se preocupado muito mais com os processos produtivos, e cafés maravilhosos têm chegado. E eu tenho ficado surpreendido com isso, e no final das contas é tudo riqueza do país e da cafeicultura. E cada um tem que achar onde se enquadra melhor. Eu prefiro café arábica, talvez por produzir café arábica e ter contato. O meu paladar é para isso. Pessoas de outras regiões podem ter uma visão totalmente diferente. Beleza, Alberto. E lembrando, né, que tanto o canéfora quanto o arábica somos todos irmãos cafeicultores, né? A diferença é que tem o primo rico e o primo pobre, né? O pessoal do Conilon hoje é o primo rico e nós aqui do arábica os primos pobres, né? Mas situação é situação, né, Alberto? É assim que vai indo, né? Exatamente. Bacana demais. Vamos agora, gente. Será que vai chover? Então vamos ver a nossa previsão do tempo agora. Então, aqui no nosso telão, aqui, ó, o sul de Minas, né? Hoje deu uma esfriada significativa, né? Nós temos aí até a semana de terça a domingo, praticamente nada de chuva e mínimas aí variando entre 11 e 12 graus e máximas aí em torno de 24 a 25 graus. Saindo do sul de Minas, nós vamos para Cerrado Mineiro, lugar que não chove nunca. Olha lá, tudo zero de chuva, né? E a temperatura também vai variar entre aí 11 a 12 graus as mínimas e em torno de 27 a 26 a máxima. Do Cerrado Mineiro, vamos para as Matas de Minas. Também sem chuva até domingo, né? E a temperatura variando entre 12 e 27 graus, entre mínima e máxima. Espírito Santo, um pouquinho mais de probabilidade de chuva, né? Pouca coisa, hoje aí com 52%, depois 14%, até domingo 16%, 22%, uma quantidade bem pouquinha de chuva, talvez nem se execute essa chuva mesmo, e as temperaturas não tão frias como das outras regiões, em torno de 16 graus a mínima, em torno aí de 29 até 30 graus a máxima. Então no Espírito Santo, mais quente que as outras regiões. E a Mogiana Paulista também bem seco, semana inteira, nada de chuva, né? E a temperatura variando entre 12, 13 graus a mínima e 25 e 26 graus a máxima aí, que está para essa previsão de chuva para essa semana. Acabou? Acabou. Vamos lá, vamos ver o que vocês estão mandando aqui para a gente aqui, ó. Clésio Faria, amanhã eu vou pulverizar meu café com alto 100 e cantos e cobre escretado. Vou fazer com drone para ferrugem. Você acha que fica bom? Fica bom, mas não sei se para ferrugem vai resolver ainda, né? Então, depende muito da região, se estiver no começo ou não. Theo Rezende, sou daqui do Espigão do Oeste de Rondônia. Roberto Almeida Taboas, boa noite. André Coutinho, boa noite. André Divinolândia. Precisava parâmetros para precificar café bebida mole, para podermos negociar ele, né? Tem uma questão mais polêmica, um pouco dessa questão aí do café bebida mole, né? Hoje o pessoal avalia mais com pontuações, né? Principalmente 84 pontos acima, né? Que o mercado, mas é tudo cafezão, mas o mercado às vezes não precifica como gostaríamos. O Evan Marcos Dias, Gustavo, foi muito engraçado, muito bom o vídeo da prova sensorial. Vitor Dé Pinheiro, boa noite, Pinheiro aqui de Perdões, Minas Gerais, tamo junto. Vanessa Figueiredo, adorei. AgroVGA, parabéns pelo projeto. José Carlos Mariano, parabéns, estou aprendendo
mais com a cultura do café, qualidade e forma de manejo. Bem legal. Tá na hora de chegar o nosso cafezão. Nosso café aí, feita pela Giovana, né? Não só eu provar café, mas também o Beto e o Boia poder experimentar esse cafezão aí e colocar café aqui. Vamos lá. E um café aqui para nós. Deixa eu pegar aqui. Ó, cafezão, hein? Bom café. Isso. Giovana, tem que colocar o café aqui pro nosso... Alguém da produção que vai vir tomar. Café com açúcar. Obrigado. Obrigado. Isso, traz o café ali pra gente ali, para poder... Roberto, passe vontade, tá? Vou tomar uns 2 goles aqui em tua homenagem, tá? Covardia, meu jovem. E agora, né? Quem da produção... Então, quem ainda põe café com açúcar? Quem da produção que vai tomar esse café aqui? Não, vai estar com açúcar. 3 pontos. Eles estão brigando lá pra ver quem vai tomar café. Acho que todo mundo... Oi? Então vem tirar para o ímpar aqui. Eles estão falando que eu errei 2 e o Rian errou 2. Vamos lá. Para o ímpar. Vamos lá, Rian. Já é. Já é sócio. Nós chega aqui para cá para poder aparecer você aqui, ó. Isso, aí, ó. Enquadra aqui, aí, ó. Tá. Ó o Rian aqui, ó. Vamos lá. Par. Ímpar. Ei, ímpar. Você não devia ter posto tanto açúcar assim, viu? Pô, eu ponho açúcar de acordo com que vai errando, né? Vamos lá. Vamos lá. Não vou fazer com a caretada que eu fiz lá no vídeo, não, né? O café é tão bom que até com açúcar tá bom. Que judiação. Ô, Giovana, você não sabe o que fizeram com o teu café aqui? Eu sabia que eu ia tomar isso aqui hoje. Oi? Tô tomando, lógico que eu tô tomando. É que estão duvidando se eu tô tomando café. Aqui, ó, vou tomar tudo aqui, ó. Vou virar igual pinga. Ah! Aqui. Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu chegar. Aí, ó. Aí, ó. Ficou um melaço aqui. Vamos lá. Vamos filosofar um pouco agora, né? Com os nossos conselhos do Gustavo Canota. Então solta a vinheta aí pra gente. Agora um conselho adoçado, né? Depois de uma quantidade de açúcar que foi colocado aqui pra gente. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês já desbrotaram hoje, né? Já desbrotaram? Desbrotar o café, o que significa? Você ir lá, tirar os ramos ladrões, com finalidade de fortalecer a planta, dar um direcionamento, canalizar as energias para o lugar certo e aí sim você ter a produtividade alta. E aí eu pergunto, vocês já desbrotaram hoje? Mas não é só desbrotar nossa planta de café. É a mesma analogia, mas olhando para a gente mesmo, para nós mesmos. O que será que de excesso que temos, que nós mesmos criamos e que não precisava estar conosco? Preguiça, ansiedade, cansaço, reclamação, pensamentos ruins, vaidade, inveja. Aproveite essa analogia de arrancar, de desbrotar tudo isso que nos está nos perturbando, atrapalhando o nosso caminho do pé de café para nós mesmos. Desbrote cada vez mais. Eu pergunto, vocês já desbrotaram hoje? Desbrotaram agora, nessa hora, nesse minuto? Desbrotem sempre para cada vez mais serem mais felizes e prosperar cada vez mais. Queria agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam. O Alberto, que de longe está aqui, presença marcante aqui para a gente, que enriquece e abrilhanta tanto o nosso café completo. Ao Zé Roberto, né, por toda a sua experiência que tem conosco, pela amizade aí de mais de 20 anos aí conosco aí nos trabalhos, principalmente na questão de cálcio e magnésio. Ao Eduardo Boia aí, que honra ter esse ser humano aqui conosco, aqui maravilhoso. Muito obrigado a vocês aí por abrilhantar cada vez mais. E obrigado vocês que está aí nos assistindo, acompanhando. Fale, comente do nosso Café Completo para as outras pessoas, para poder divulgar e fortalecer cada vez mais o nosso trabalho aqui. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isto é Stoller. E Rara, a agricultura é a nossa vida. Boa noite pra vocês, viu? Sicredi não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. E Central do Adubo, nutrindo o agro para impactar vidas.